Bom dia, amadas, graça e paz. Mais uma vez, a pedido aqui da Claudinha, hoje eu vou trazer a mensagem para a nossa reunião. E o tema que eu escolhi foi comunhão cristã. Há vários versículos no Novo Testamento, especialmente em Paulo, as cartas paulinas e em João, que nós vamos encontrar referências à comunhão cristã. Eu escolhi um desses versículos que fica em 1 Coríntios 1:9, que diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse aqui é bem claro, parece que não há muitas dificuldades de interpretação. Isso acontece como acontece em outros versículos da Bíblia. Por exemplo, quando nós dizemos Deus é amor, parece simples, fácil compreensão. Também em 1 João nós vamos encontrar que Deus é luz. Parece simples, parece fácil. Contudo, se você se aprofundar nessa palavra, se você começar a perguntar, mas qual é a definição de amor? Qual é a definição de luz? E pedir para você não apenas citar a palavra, que é importante a citação, mas não apenas citar, que você consiga explicar com as suas próprias palavras. Porque quando a gente explica com as nossas próprias palavras, a gente demonstra que a gente realmente conhece o assunto, que realmente a gente entende o assunto, que a gente consegue traduzir isso. Aí já não aparece tão simples assim. Quando pede a definição, já não é tão simples. Quando eu peço a definição de comunhão, também não parece tão simples. A princípio, você vai dizer comunhão é aquilo que a gente tem na igreja, quando a gente está nas reuniões, nos cultos, quando a gente está no ensaio do coro, quando a gente está na apresentação, quando a gente está numa reunião de estudos, quando a gente está num grupo de oração. Tudo isso faz parte da nossa comunhão, aquela harmonia que a gente tem com os irmãos. Até aqui, nós nos contentávamos, nós obliterávamos aquilo que era mais importante, a gente passava por cima daquilo que era mais importante, que era o ensino de João e de Paulo, do que era realmente comunhão, em que consistia a comunhão. O que é a comunhão? A palavra comunhão vem de koinonia, do grego koinonia, que significa ter em comum. É ter alguma coisa em comum para partilhar, para compartilhar com os irmãos, com os outros. E o que nós cristãos temos em comum uns com os outros? Para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa ter comunhão. 5 coisas. Primeira delas, o que nós temos em comum? A nossa fé. A nossa fé em quê? A nossa fé nas promessas de Deus. Que promessas são essas? Aquelas que estão contidas na palavra de Deus. A fé vem ouvir a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus para desenvolver a fé. E é essa fé que nos une, que nós temos em comum. A segunda coisa que nos temos em comum e que nos une é a graça de Deus Pai em Jesus Cristo. O fato de nós não termos merecimento nenhum, mas temos sido agraciados com Jesus Cristo em nós. Conhecer o amor de Deus, conhecer Jesus Cristo. Isso é o que nós temos em comum para partilhar, Jesus Cristo. Terceira coisa que nós temos em comum é a presença do Espírito Santo em nós. A partir do momento que você se une em amor a Jesus, automaticamente habita em você o Espírito Santo de Deus e que vai trabalhar em nós. Então nós temos em comum o Espírito Santo. Quarta coisa que nós temos em comum, os dons espirituais, porque o Espírito Santo vem habitar em nós, não apenas para a nossa transformação, mas também para serviço. 2 sempre são os objetivos da comunhão. A primeira, a nossa santificação. E a segunda é o nosso compartilhamento da mensagem salvídica. É resgatar almas, ganhar almas para Jesus. Bem,
A quarta coisa, então, são os dons espirituais, que nos é dado para o serviço de Cristo. E, por fim, o último, o que nós temos em comum é o inimigo comum, que nós precisamos unir as nossas forças para batalhar, para lutar contra esse inimigo comum. Então, são essas 5 coisas. Como a gente observa, essas 5 coisas que nós temos em comum são coisas o quê? Invisíveis, coisas espirituais. A nossa comunhão é essencialmente espiritual. A nossa comunhão física, a nossa reunião, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, isso é importante. Nós agora, nesse momento, sentimos falta disso, mas isso é secundário, é decorrente. O primário, o principal, o essencial é a comunhão espiritual. E a boa notícia é que ela é permanente. A outra, a reunião física, ela pode ser temporária, mas a comunhão espiritual, ela é permanente. Ela não depende de tempo, não depende de espaço, não depende de circunstâncias. A única forma de você perder essa comunhão é se você blasfemar contra o Espírito Santo. Do contrário, você tem essa comunhão permanentemente com você. Não importa as circunstâncias, não importa se você está sozinho, se você está longe, se Deus te levou para uma savana na África, não importa. Se você tem o Espírito Santo em você, se você tem a sua fé, se você está agraciado com Jesus Cristo, se você tem Jesus, se você tem dons espirituais, esteja certa que você está em comunhão com todos os teus irmãos, mesmo que eles não estejam presentes, mesmo que eles estejam longe. A comunhão, ela vai existir. A comunhão, como eu disse, não é uma coisa. Quando a gente pede para definição, já não é tão simples. A comunhão é uma tríade. Assim como nós temos um Deus trino, assim como nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos trinos, a nossa comunhão, ela é trina também. É comunhão do Espírito, comunhão espiritual, a comunhão amínica, que é a comunhão da alma, e a comunhão física. Como é que é isso, a comunhão física? Muitas vezes, a gente oblitera aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, que é exatamente a espiritual. E é claro na palavra de Deus. Há vários versículos, eu destaquei um aqui, por exemplo, 1 Coríntios 10:16. Ele vai descrever a ceia do Senhor. Quando descreve a ceia do Senhor, o que ele diz? Que é a comunhão com o sangue de Cristo, que é a comunhão com o corpo de Cristo, é a comunhão espiritual. Na hora da bênção apostólica, né, que a gente vai ver em 2 Coríntios 13:13, o que ele diz? O que o apóstolo Paulo, como ele dá a bênção apostólica? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós para todo sempre. A comunhão, ela é espiritual. Filipenses também, quando ele começa a carta de Filipenses, ele já abre dizendo que se trata do quê? Da comunhão do Espírito. O que nos mantém unidos é o Espírito de Deus. Bem, mas nós temos esses 2 outros tipos de comunhão, que é a comunhão, como eu falei, amínica e a comunhão física. Em que consiste isso? Para ficar mais claro, vamos exemplificar. Uma pessoa que frequenta uma igreja, ela vai aos cultos, muitas vezes ela até trabalha na obra de Deus, canta no coro, participa de reuniões, está sempre lá, todos os domingos. Ela vai, ela tem uma relação emocional com Deus, não uma relação verdadeira, mas só que aparentemente a gente não sabe, a gente só está... a gente qualifica pela presença da pessoa nas reuniões, né, no comportamento, a gente crê que se trate de um irmão e que esteja em comunhão com a igreja, que esteja em comunhão com Cristo. Mas é uma comunhão apenas amínica. Ela vai por quê? Porque ela se sente bem. Ela chega no culto e se emociona com o louvor, se emociona com a palavra de Deus. Mas se você perguntar meia hora, 1 hora depois, o que foi, quais foram os versículos, qual foi a mensagem, qual a essência da mensagem,
Ela não sabe dizer, ela só vai dizer que foi muito lindo. O coro estava cantando muito bem, se emocionou muito, até chorou. Mas não sabe dizer a essência da mensagem. Em que aquela mensagem a tocou realmente. Ela não guarda no coração. Agora, se você perguntar quem chegou mais cedo, quem saiu mais cedo, quem chegou atrasado, ela sabe dizer. Quem sentou com quem falou com quem saiu com quem, que roupa que o irmão ou a irmã estava vestindo, o sapato, a bolsa. Isso daí ela sabe, porque está antenada em tudo. Tudo que está acontecendo, ela está antenada. Agora, naquilo que é importante, que é essencial, que é a mensagem que é levada para ela, aí ela não atina. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está ali, ela está muitas vezes cumprindo uma agenda social para ela. É uma obrigação social estar na igreja nos domingos. Ou às vezes nem isso, porque ela se sente sozinha. Então ela vai no sentido de a igreja para tomar o tempo, para preencher o tempo, porque está vazia. Porque se sente sozinha, ou então porque em casa tem muito problema, muito conflito, de alguma forma ela vai para aliviar as pressões. Então ela gosta, se sente bem. Mas veja que é só uma realização de si mesmo. Ela não está indo por amor a Jesus, ela está indo por amor a si mesma. Ela está tentando resolver o problema de si mesma do seu próprio jeito. Ela não vai com aquela ligação que deveria ter com Deus, com o Espírito Santo. É difícil, né? É difícil a gente verificar isso. Só quem sabe realmente é o Espírito Santo. Mas nesse momento que nós estamos passando, que é o momento de quarentena, isso ficou muito evidente em alguns casos. Por quê? Porque a pessoa que não tem a comunhão espiritual, quando ela perde a comunhão anímica, ela fica perdida. Ela se sente vazia. Daí que muitas pessoas se sentem deprimidas, se sentem isoladas, se sentem desprezadas, não sabem o que fazer. Pela falta de quê? De comunhão espiritual. A falta de Deus, a falta de fé, a falta da presença do Espírito Santo. Em outros casos, nós vamos encontrar a pessoa que vai... Eu tenho até um exemplo engraçado disso. É a pessoa que vai ao culto, ela entra e sai, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não quer saber de relacionamento com nenhum irmão. Eu tinha uma conhecida que era uma irmã da minha antiga igreja. Ela é uma pessoa muito engraçada. E um dia nós conversando, e ela mudou, saiu da igreja, estava em outra denominação. Aí eu tive o maior cuidado de conversar com ela e tudo, que me preocupou o fato dela estar nessa denominação, e eu senti que ela não estava crescendo espiritualmente. Então eu falei assim com o maior jeito, com o maior tato, que algum tempo depois ela poderia procurar uma outra igreja onde tivesse mais ensino doutrinário, quando ela pudesse se aprofundar mais na palavra de Deus e tudo. Ela disse não, que não, de jeito nenhum, ela estava feliz, ela estava satisfeita onde ela estava. Que ali a igreja era ótima, que era uma igreja grande, ampla, um salão enorme, e ela ia e ela se satisfazia, porque ela ia para louvar a Deus, para orar, receber oração, ouvir a palavra, cumprir os votos dela e depois ir embora. Ela não queria relacionamento com ninguém, não queria ser amizade com ninguém, não queria falar com ninguém. O negócio dela era ela e Deus, Deus e ela, e ponto final. Não queria saber de irmão nenhum, não queria saber de igreja nenhuma. Ali estava ótimo. O que dizer para essa irmã? Né? Eu disse simplesmente que ela não estava congregando, que isso daí não era o padrão bíblico. Porque o que 1 João fala para nós? 1 João 3,5 diz para nós que aquele que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E não precisa ser necessariamente ódio, tá? Mas aquele que não ama, aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. E o que é esse amor do irmão? O amor que você presta ao irmão é o quê? É o querer bem. É querer bem o irmão, é não sentir ódio, é não querer mal. Sempre que tiver uma oportunidade de ajudar, você ajuda. Que prestar alguma assistência, você presta.
você não ser indiferente ao sofrimento do seu irmão. Isso é amar com o amor de Cristo. Eu, quando me converti na igreja onde eu estava, numa igreja batista, nós tínhamos, por hábito, né, por tradição da igreja, na ceia do Senhor, nós, na hora do cálice, antes de tomarmos o cálice, nós trocávamos o cálice uns com os outros, com todos que estavam ali ao nosso redor, a gente ia trocando e declarando um para o outro que nós amávamos com o amor de Cristo. No começo eu achei aquilo lindo, recém-convertido, eu achava tudo lindo, né? Eu achei tudo lindo. Com o passar do tempo, à medida que você vai estudando, que você vai questionando as coisas, sempre muito questionadora, eu comecei a achar aquilo meio estranho, eu ter que declarar isso, que eu amava com o amor de Cristo. Mas como é que eu vou amar com o amor de Cristo? Isso é um absurdo, porque o amor de Cristo é incomparavelmente, o meu é uma gotícula, o de Deus é um oceano. Eu não tenho como amar com o amor de Cristo. Então eu começava a achar que aquela declaração era um pouco hipócrita da minha parte. Mas ficava. Com o passar do tempo, à medida que você vai estudando e tudo, Deus vai te dando a compreensão, o Espírito Santo vai ministrando em você e você vai começando a entender que aquele amor que se referia não era o mesmo amor que Jesus tinha. Isso realmente era impossível. Mas quando você sente o amor de Deus, quando você tem Jesus na sua vida, quando o Espírito Santo habita em você, você é nova criatura, o Espírito Santo vai gerar em você um amor pelo teu irmão. Isso não significa que você conheça o irmão, que você, no caso do coisa, eu nem conhecia os irmãos que estavam à minha volta e tinha que declarar isso, mas isso era verdade, porque o Espírito Santo havia gerado em mim um amor de querer bem, de estar disposta, à disposição de ajudar se precisasse, a não querer mal, a se tivesse alguma dificuldade, me compadecer disso, não ser indiferente pelo sofrimento do irmão. Isso é amar, um amor que vem de Deus, porque isso não vem de nós. Você ama o amor humano, é baseado em quê? É baseado em relacionamento, em você conhecer a pessoa, né? Você ter afinidade, você gosta de alguém porque você tem afinidade com essa pessoa, de alguma maneira ela complementa aquilo que você tem ou assoma aquilo que você tem, aquilo que você preza. Mas não é assim o amor de Deus. Você pode não conhecer a pessoa, como o caso, por exemplo, dos Colossenses, né? Paulo não os conhecia, aquela igreja de Colossenses, no entanto, ele orava por eles, ele tinha amor por eles. O amor que nós temos pelos irmãos não é pelo fato de nós termos afinidade, muitas vezes nós não temos. Nós, então, no grupo grande de mulheres, a gente sabe muitas mulheres diferentes, nós somos diferentes. Em muitas coisas, nós temos uma bagagem diferente, nós temos uma forma de pensar, condição social, condição cultural, muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós somos iguais. Por quê? Fomos todas compradas pelo mesmo preço, pelo sangue de Cristo. É isso que nos iguala. E isso é que é o mais importante. É termos a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nos iguala. Então, todas as diferenças, elas são pequenas, elas são secundárias. Elas não são impedimentos para que a gente ame o nosso irmão. A gente pode até não gostar de conviver com a pessoa, mas nós vamos amá-la no amor de Cristo. Vamos sempre estar ali à disposição, se a pessoa precisar de nós, de querer bem, torcer pelo bem, fazer o que a gente puder em prol daquela pessoa, o nosso irmão. Bem, eu expliquei, não com todas essas palavras, isso a irmã, que ela não estava, na verdade, congregando. O que é necessário, a comunhão anímica, a comunhão física, ela decorre da comunhão espiritual. Agora, quando ela não decorre, aí é problema, é o que nós estamos vendo com muitas pessoas, agora nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, elas se sentem perdidas, por quê? Falta de comunhão espiritual. Lutero dizia uma coisa engraçada. Ele dizia o seguinte, que se o cristão, ele estava acostumado na sua igreja, no conforto da sua igreja, na harmonia dos irmãos e vendo a vida com mar de rosas, ele não passava de um blasfemador e de um traidor de Cristo.
É importante que a gente saiba que hoje nós estamos na nossa igreja, em breve voltaremos todos a nos reunir, pela graça de Deus, esse tempo já está se aproximando, mas a gente vai voltar com uma nova mentalidade, na compreensão exata. Tudo que está acontecendo, essa pandemia, esse isolamento social, Deus permite para nos sacudir, para nos dar uma sacudida, para a gente ver o que realmente importa, o que consiste realmente a comunhão, o que nos liga realmente uns aos outros. Não é a presença física, é a presença do Espírito Santo em nós, é isso que nos une, é essa a liga. O amálgama nosso é o Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Hoje, minhas irmãs, a gente está no conforto da nossa casa, em breve estaremos todas reunidas, juntos com Jesus, em nossas igrejas, no conforto das nossas igrejas. Porém, há momentos em que nós vamos ficar sozinhos, e é importante que fiquemos. Jesus ficou, no tempo em que ele esteve aqui entre nós, ele passou a maior parte do tempo sozinho, no momento mais crucial, que ele precisava de ajuda, que ele precisava de apoio, que era orar junto no Getsêmani, ele estava sozinho. Quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Quem estava com ele? Maria só, e João e algumas outras mulheres, o restante dos discípulos, aquela multidão de gente que o acompanhava. Não tinha ninguém, ele estava cercado de quê? De 2 malfeitores, 2 ladrões, e em volta o quê? Os zombadores zombando dele. Muitas vezes a gente tem que estar preparada, isso serve de alerta. Há momentos da vida cristã que nós vamos ficar sozinhos. Jesus ficava sozinho. Quando ele precisava de comunhão, quando ele precisava reacender, ter forças para levar a termo a sua missão, o que ele fazia? Ele se isolava e orava com Deus. Em algum momento ele precisou mais do que isso. Ele foi o quê? Ao Monte da Transfiguração. Falar com o quê? Com Elias e Moisés, que eram pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus, que estavam com Deus. Então, há momentos em que nós vamos ficar sozinhos. E não é um inimigo que vai nos colocar em solidão. Não, é o próprio Deus para tratar conosco. Para entender que a vida do cristão, em alguns momentos, nós vamos estar sozinhos. Em alguns momentos, Deus vai nos levar para locais em que nós não tenhamos, de repente, a nossa igreja, que não tem igreja nenhuma, o que pior ainda, locais em que não há cristão nenhum, a gente esteja sozinho. Mas nós não estaremos isolados do corpo vivo de Cristo. Nós continuaremos pertencendo ao corpo vivo. Nós estaremos ainda em comunhão, não importa. Onde quer que Deus te mande, em qualquer situação, e não importa o tempo que seja, Deus sempre estará conosco. Enquanto nós tivermos a palavra de Deus para nos assessorar, para nos dar conforto, quando tivermos o Espírito Santo para nos consolar, quando estiver a presença de Deus em nossa vida, nós nunca, jamais estaremos sozinhos. Nunca, jamais estaremos desamparados. Não, sempre teremos o Espírito Santo e ele levanta pessoas para nos ajudar. No momento em que a gente estiver fraquejando, tenha certeza que ele vai levantar pessoas. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre em comunhão. Em breve estaremos juntas novamente na nossa igreja. Eu espero em Deus e a gente vai poder se abraçar. Aí nós vamos ter a comunhão completa, é a comunhão espiritual que nós já temos, vamos ter a comunhão amínica, que nós vamos um abraçar o outro felizes, contentes de uma ver o rostinho da outra, e temos a presença física de poder abraçar, beijar, estar junto. Aí a nossa comunhão vai ser completa, mas a essencial nós já temos em Cristo Jesus. Um bom dia para vocês, que a paz do Senhor seja sempre com todas nós. Amém? Um beijo grande e mais uma vez, obrigado por estarmos juntos.